Paz seja contigo, meus amados. Eu quero hoje dar continuidade àquela palavra sobre compreendendo as características do reino de Deus, agora baseado no mesmo texto das bem-aventuranças, né, que Jesus nos deu, que quer dizer bem-aventurança, felizes. Né? Eu fico pensando assim, o que Jesus queria dizer lá em João capítulo 17, verso 13, quando ele fala para o Pai, olha, eu vou para ti, mas eu quero que eles no mundo tenham a minha alegria. Então é como eu disse no vídeo passado, Jesus ele não deu para nós nada daquilo que ele não viveu. Ele deu tudo o que conseguiu viver. Então nós precisamos aprender com isso. E o segundo ponto, compreendendo, é no choro. O choro, o que quer dizer o choro na Bíblia? Como é que nós podemos interpretar? Porque muitas vezes a gente chora, mas esse choro, ele é uma consequência, entendeu? Ou é porque nós somos pessoas emotivas, né? A gente chora, tem gente que chora com filme, eu mesmo sou um que choro com filme, quando o filme é bom demais, mas tem pessoas que choram porque fracassaram, certo? Mas quando a Bíblia diz ali em Mateus capítulo 5, ele fala assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse que nós precisamos compreender em relação que isso é uma característica do reino de Deus? Jesus chorou. Esse Jesus chorou é muito mal interpretado. Porque Jesus chorou por quê? Jesus chorou por causa de Lázaro? Seria incoerência. Porque ele já tinha dito para Marta, o seguinte, olha, ele vai ressuscitar. Como é que Jesus iria chorar por algo que ele iria fazer? É incoerência. Eu vou ressuscitar, mas eu vou chorar para impressionar. Não existe isso. Jesus chorou por causa da incredulidade. Você sabe por que nós às vezes choramos? E esse choro que a gente tem muitas vezes não tem nada a ver com Deus. É um choro egoísta muitas vezes, porque eu perdi isso, porque eu deixei de receber aquilo, eu fracassei naquilo. Mas, na realidade, o choro que nos conduz à bem-aventurança, nos torna feliz ao entendimento de Deus, é o choro que Jesus chorou. Jesus chorou por causa de quê? Da incredulidade. Ali em João capítulo 11, você vai ver que é a história de Lázaro, aí fala para ele que mandaram avisá-lo que Lázaro estava doente. Jesus ficou alguns dias ainda. Simplesmente para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. E depois que Jesus falou assim, não, Lázaro dorme. Aí o pessoal ficou tranquilo. Aí passou-se os dias, ele falou assim, não, vamos lá ver Lázaro, meu amigo. Aí ele falou assim, mas ele está dormindo, tá? Aí Jesus foi categórico, falou assim, não, Lázaro morreu. Ali começou a machucar Jesus. Quando Tomé chegou e falou assim, vamos e morramos com ele. E aí depois ele vai chegando, Marta é avisada, e aí Marta chega e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim, não, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz, eu sei que no último dia ele há de ressuscitar. Eu falei assim, não, aí que ele falou em João 11, 24, eu sou a ressurreição, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isso? Ela saiu e mandou chamar Maria. Chegou para Maria e falou assim, Maria, o mestre está aí e te chama. Aonde isso?
Não é aquela... A gente tem que tomar muito cuidado, por causa da nossa sensibilidade humana, falar coisas que Deus não falou. Jesus não mandou chamar Maria, não. E Maria, quando chegou lá, fez a mesma coisa. Ai, Senhor, se tu estivesse aqui. O grande problema hoje que a igreja tem essa característica humana e não do reino de Deus, é que a gente acha que Deus tem que fazer tudo. Aí as igrejas hoje nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas quando algum problema acontece, sabe o que acontece, meu amado? A gente chora. Só que essa lágrima que desce dos nossos olhos é uma lágrima que Deus não recolhe. Muitas vezes, porque nós começamos a punir Deus. Já reparou? Quando a gente passa uma provação, a gente logo culpa Deus. Você já teve a experiência de não ter vontade de orar? Nem ler a Bíblia? Porque, eu não consigo nem ler a Bíblia e nem orar. Muito menos entregar a oferta e devolver o dízimo. Não estou afim de ir para a igreja, não estou afim de ir para os cultos, não estou afim de ver ninguém. Você está punindo quem? Você está punindo Deus. O seu choro não é um choro que Deus recolhe as suas lágrimas. Porque a Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas. Ele tem um odre. Ele tem um odre lá em Salmo 56, verso 8. A Bíblia diz que, o salmista diz que ele coloca as lágrimas dele no odre do Pai, de Deus. Então Deus recolhe as nossas lágrimas. E é interessante que, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando ele recebeu a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, ele chorou. E ele conseguiu, as lágrimas de Neemias tocaram o coração de Deus. O tanto que ele conseguiu tudo o que precisava. Deus começou a tocar, porque foram lágrimas sinceras. Deus quer que nós tenhamos lágrimas verdadeiras. A nossa conversão, ela precisa ser de lágrimas. E a conversão verdadeira, ela é consequência de um reconhecimento da nossa posição de pecador. Quando Jesus fala, vou citar sempre esse texto aqui. Para nós termos a fé verdadeira, nós precisamos primeiro reconhecer quem somos nós. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus diz, olha, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A gente só consegue crer no Evangelho do Reino de Deus se nós primeiro reconhecer a nossa condição de pecador para que nós venhamos nos arrependermos. E esse arrependimento não é remorso, é um arrependimento de metanoia, mudança de mente, de atitude. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante que a conversão, hoje, que se prega em muitos estabelecimentos religiosos, muitas reuniões, seja em salão, seja em templo, eu vou tratar a palavra templo aqui, mas nós somos o templo de Deus, meus irmãos. Mas o templo lá, a congregação, a casa de oração, entendeu? Aí uma pessoa levanta a mão. Nossa, um pecador se converteu. Se converteu mesmo? Não estou aqui querendo colocar dúvida. Eu só estou relatando algo que é fato. As pessoas levantam a mão para ir para o céu. Não é para chegar a Deus. Porque Tiago, ele diz, olhem, chegai-vos a Deus, ó pecadores, e Deus chegará a vós. Aí é consequência. E nós precisamos nos converter como o próprio Deus diz para o povo dele,
usando Joel, capítulo 2, verso 12 e 13, que diz: convertei-vos a mim com jejuns e choro, pranto. Pranto não é um choro, pranto é um choro desesperado, é se ver. E Paulo, ele teve essa experiência, porque ele se considerava a pior pessoa, o pior pecador do mundo naquela época. Porque ele viu o pecado dele. Você sabe por que a gente não chora? Porque a gente acha que a gente é bom. A gente não consegue ver o nosso pecado. Eu vejo o pecado do Jackson, eu vejo o pecado de todo mundo, mas eu não consigo olhar. E Jesus nos ensinou, falou assim: não julgue, tira a primeira trava do teu olho, olhe para você primeiro, tenha coragem. O reino de Deus, ele veio estabelecido por Jesus, para ser estabelecido nesta terra. E para que nós tenhamos essa característica do reino de Deus, a segunda característica, a gente precisa aprender a chorar. Chorar aqui dentro, reconhecendo quem somos nós. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Não esqueça que o seu alvo é ser semelhante a Jesus. Se esse não for o seu alvo, posso falar uma coisa? Você está perdendo o seu tempo. Não adianta você entregar dízimo, você entregar oferta, não adianta você falar de Jesus para as pessoas, porque nada disso, você está sendo apenas usado talvez como uma mula de Balaão. Eu não posso de maneira alguma chegar a Deus sem lágrimas, porque quebrantamento. Não podemos esquecer que o salmista, ele diz algo que é interessante, Salmo 51, que é o Salmo do quebrantamento, verso 17, ele diz: o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, peça a Deus lágrimas. Eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me ajude a ver. E aí eu faço aquele pedido que o salmista disse. O salmista diz o seguinte, em Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Quero findar essa palavra com você sobre choro, que você precisa deixar de ser um discípulo social e ser um discípulo espiritual. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que eu mostro para as pessoas que eu sou um homem de Deus, eu mostro às pessoas que eu sei pregar, eu mostro às pessoas que eu estou fazendo bem, eu mostro às pessoas que eu estou cuidando das ovelhas de Jesus. Mas quando eu olho para dentro de mim e eu vejo a minha condição, aí eu tenho que me quebrantar. Eu tenho que fazer igual aquele publicano e não como o fariseu. O fariseu fala assim: Senhor, eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu faço isso. Mas o publicano não, o publicano nem levantou. Mas ele olhou para dentro dele e falou assim: Senhor, eu sou um pecador. Tá bom, meu irmão? Veja que você é. Veja a verdade que você tem aí dentro de você. No vídeo passado eu falei que eu vi um filme, eu aconselho que você veja, Em Defesa de Cristo. Um jornalista ateu foi falar para um rapaz que ele julgou que estava ajudando, e ele falou assim: eu não falei a verdade a você. Aí o cara falou assim: você não é questão de falar, você simplesmente não quis a verdade. As igrejas hoje não querem, as denominações, a cristandade hoje não quer a verdade. Esses movimentos aí não querem a verdade. Eles falam da verdade, mas a verdade está no amor.
Jesus falou, quando ele falou em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou não observando o nosso exterior. Jesus nos amou não vendo o que nós estamos fazendo. Ele apenas deu o amor. E quem é que tem o amor? Somos nós, porque Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós temos o reino de Deus. E lembra daquela historinha da irmã que chegou para uma prostituta e falou, Jesus te ama. E a prostituta falou, eu estou cansada de ouvir que Jesus me ama. Eu quero saber se você me ama. Nós temos que refletir Cristo. Mas para isso nós precisamos ver a gente primeiro, chorar pelos que choram, para que depois nos alegremos com os que se alegram. Então, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Pague preço. Chore pela salvação dos seus familiares. Chore pelas pessoas. Sinta dores de parto, como Paulo disse em Gálatas 4:19. Filhinhos, porque de novo sinto dores de parto. Pague o preço, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.